Olá, o meu nome é Leandro, eu sou professor de Ciências do Sistema Municipal de Educação de Barretos. O título da aula que eu vou apresentar é Separação de Misturas, ou também chamado de análise imediata. Bom, a separação de misturas é um processo muito comum no nosso dia a dia. Vários produtos que nós consumimos, que nós usamos, eles foram processados, eles passaram por alguma separação. Desde, por exemplo, o café que nós tomamos pela manhã, ah, em algum momento ele é filtrado, ele é coado. Até a água de abastecimento público que chega na nossa torneira, ela foi tratada numa estação. Até o feijão que nós comemos pode passar por um processo de catação de pedras para não ficar impurezas e nós não comamos. Bom, então a gente vai aprofundar em alguns processos. Nós podemos dividir as misturas em dois tipos, em misturas homogêneas e heterogêneas. Nas misturas homogêneas, nós não conseguimos diferenciar cada componente. Por exemplo, uma mistura entre água e sal. 1 litro de água para uma colher de sal e bem agitado. Você não consegue diferenciar o sal da água. Da mesma forma que quando nós misturamos água e álcool, não é possível diferenciar um do outro. No que se refere às misturas homogêneas, eu falarei de dois processos, da evaporação e da destilação, sendo que a destilação pode ser simples ou fracionada. Falarei dos dois processos. Agora, no que se refere às misturas heterogêneas, eu falarei de separação entre sólidos, falarei de catação, de peneiração, também chamada de tamização, de separação magnética e de dissolução fracionada. Agora, misturas heterogêneas entre sólido e líquido, eu falarei de dois tipos, de decantação e filtração. Bom, na separação de misturas por meio da evaporação, misturas homogêneas tipo água e sal, nós temos como exemplo as salinas. Salinas são locais de produção de sal, esse sal que nós consumimos. Nessa figura à esquerda, nós temos um reservatório, onde a água do mar é bombeada para esse reservatório, ali passa por um processo de evaporação, o sal vai concentrando, aí chega um trabalhador, um funcionário, e vai começar a acumular esse sal em montes. Esse material será levado para a indústria, será processado, será misturado a algumas substâncias como iodo, o sal de cozinha nosso é acrescentado segundo lei, né? E aí já é servida para a população. Locais de produção de sal por meio de evaporação no nosso país, tem tanto na região norte, no Pará, na região nordeste, uma produção muito intensa no Rio Grande do Norte, na região sudeste, no Rio de Janeiro. Bom, seguindo nessa linha, falando ainda da separação de misturas homogêneas, nós temos a destilação simples. Bom, esses instrumentos de laboratório servem para promover essa separação por destilação simples. Nós temos um balão de destilação. Esse balão tem água fervendo no interior dele. A água que evapora sobe para esse outro instrumento, que é onde ocorre a condensação. Nesse local, a água é resfriada e deixa de ser estado de vapor para o estado líquido. Aí ele escorre e cai dentro da proveta, que é esse outra vidraria de laboratório. Esse processo pode ser utilizado para separar, por exemplo, sal e água. Durante a fervura, a água vai evaporar, o sal não, vai permanecer dentro do recipiente. E aí cai dentro da proveta somente a água. Bom, ainda falando sobre misturas homogêneas, vamos falar agora de uma destilação que é semelhante à simples, mas é chamada de destilação fracionada. O aparato utilizado na destilação fracionada é muito semelhante ao da destilação simples, com exceção de uma coluna de fracionamento que ela tem locais que ela pode receber água que vai evaporando ao longo da coluna. Então ela pode evaporar, ela pode encontrar uma região acima de uma temperatura inferior e pode se acumular na própria coluna de fracionamento. Bom, imaginemos que queremos fazer a separação de uma mistura homogênea que tenha água, etanol, álcool e acetona. A temperatura de ebulição da água ao nível do mar é 100 graus Celsius. A temperatura de ebulição do etanol ao nível do mar é 78 graus Celsius e da acetona é 56. Imaginemos que nesse balão
onde a mistura está, ele está aquecido a uma temperatura de 78 graus Celsius. Bom, o que vai acontecer? A acetona, que tem a menor temperatura de ebulição, vai transformar em estado de vapor, vai percorrer a coluna de fracionamento, vai percorrer o condensador, onde vai deixar de ser vapor e voltar a ser líquido, e vai se acumular na proveta. Então essa proveta vai estar basicamente uma mistura de acetona. E pouco álcool e pouca água. O álcool, por sua vez, entra em ebulição a 78 graus Celsius, que é a temperatura que nós estamos aquecendo. No entanto, no momento que ele sobe pela coluna de fracionamento, no alto dessa coluna, o etanol vai encontrar temperaturas inferiores e vai voltar ao estado líquido e vai se acumular nesses vãos que nós podemos observar aqui na coluna de fracionamento. A água, por sua vez, pouco vai evaporar e grande parte dela vai ficar na parte inferior do balão. Agora nós pegamos tanto a acetona que está na proveta, o etanol que está ao longo da coluna de fracionamento e a água que ficou dentro do balão e faz novamente o processo de destilação, que quanto mais repetir o processo, mais purificada fica a substância. Bom, agora falar um pouco sobre processos de separação de misturas heterogêneas. Vamos começar com destilação fracionada. Bom, como vimos no slide anterior, a destilação fracionada ela pode ser utilizada na separação de misturas homogêneas. Mas nesse caso de heterogêneas, vamos utilizar como exemplo o petróleo. O petróleo é uma mistura de várias substâncias de utilização industrial e no nosso cotidiano também, como o gás de cozinha, que é o butano e propano, o combustível de veículos, que é a gasolina, combustível de aviões, como querosene, como combustível de caminhões, de caminhonetes, como óleo diesel, óleos combustíveis do modo geral, lubrificantes para o motor de vários tipos de equipamentos, parafina, que pode ser utilizada, por exemplo, para a fabricação de petróleo, asfalto, piche. Bom, nesse reservatório à esquerda, amarelado, é onde está concentrado o petróleo. O petróleo ele vai entrar nesse outro reservatório, que é esse tanque de destilação fracionada. Nesse ponto mais baixo estará uma temperatura de 400 graus Celsius. Tanto o lubrificante quanto a parafina e o asfalto, por serem mais densos, mais pesados, a tendência é descer por essa tubulação vermelha e ir para um outro reservatório, onde será por processos posteriores separados. O gás butano e propano, por ter uma temperatura de ebulição muito baixa, abaixo de 0 graus, a tendência é subir e sair por essa tubulação azulada na parte superior do tanque de destilação. Agora, a gasolina, temperatura de ebulição 225 graus Celsius, ela encontra uma região de 150 graus Celsius na parte superior do tanque. Então a tendência é deixar de ser vapor e virar líquida e se acumular nessa área aqui. O mesmo ocorre com a querosene no compartimento inferior, com óleo diesel no compartimento inferior e o óleo combustível abaixo. E aí obtém a separação dessas misturas. Mais um processo de separação de misturas heterogêneas, separação de sólidos, o caroço de feijão com as impurezas que podem estar lá, insetos, pedaços de rochas. A catação, por meio da mão, você separa. É algo muito comum no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Né? Um outro tipo de processo de separação de misturas heterogêneas entre sólidos é a separação magnética. A separação magnética ela pode ser utilizada, por exemplo, em local de acúmulo de entulho, quando se deseja separar somente o entulho magnético para reciclagem. Aí essa figura à esquerda, onde tem uma máquina, na ponta da qual tem um ímã. E por meio desse ímã catado, é retirado, é separado somente a parte metálica. Agora na figura à direita, nós temos uma mistura de limalha de ferro, palha de aço, com areia. E com o ímã consegue a perfeita separação desses dois componentes. Tratando do processo de separação de misturas heterogêneas entre sólidos, temos a peneiração, processo muito comum. Na construção civil é muito comum para separar britas do reboque, do reboco. Na figura à direita,
Nós temos a peneiração da farinha de trigo, muito comum também nas residências do Brasil, onde pode tirar insetos e pedaços de rochas também. Bom, ainda falando sobre separação de misturas heterogêneas, temos a dissolução fracionada. Como exemplo, numa mistura entre sal e óleo. Como separar esses componentes? Bom, a solução está aí: misturar água. O sal ele dissolve no óleo, mas ele tem uma preferência em dissolver na água. Então, se você colocar na água nessa mistura, o sal vai sair do óleo e vai para a água. E ali depois você, por outro processo, você separa essa mistura sal mais água do óleo. E tendo água mais sal puro, você pode separar os dois componentes por evaporação, por dissolução simples. Um outro exemplo agora é a mistura açúcar mais areia. Como separar esses componentes? Novamente, coloca água, porque o açúcar vai se dissolver na água e posteriormente, por meio de uma filtração simples com o coador, com a peneira, você consegue separar esses componentes. Bom, a separação de misturas heterogêneas entre sólido e líquido, a decantação. Quando pensamos em decantação, pensamos em descansar. Decantar, descansar. Imagine uma mistura, conforme essa figura, entre água e areia. E misturamos bem, para a areia suspender. Com o tempo, se nós deixarmos decantar, descansar, a areia vai se depositar no fundo do recipiente e a água vai ficar na parte de cima. Na sequência, nós podemos virar esse excesso de água e vai ficar no fundo desse frasco somente a areia úmida. O passo posterior é evaporação, para a areia ficar perfeitamente livre da água. Agora, uma separação de misturas heterogêneas entre dois líquidos. Nós temos a utilização de um equipamento, de uma vidraria muito comum em laboratório, que é o funil de bromo. Ela serve para separar, por exemplo, óleos com diferentes densidades. Nessa figura temos dois tipos de óleos. O menos denso fica na parte de cima, com um tom amarelado mais claro, e na parte de baixo um tom amarelado mais escuro, mais denso. Abaixo do funil de bromo tem uma torneirinha avermelhada. Você abre a torneira, esse líquido mais denso, que é mais escuro, vai escorrer completamente e vai ficar somente o amarelado, o óleo amarelado. Pronto, você separou as misturas. Um processo de filtração muito comum do cotidiano de quase todos os brasileiros. O processo de separação de misturas heterogêneas, líquido e sólido, por meio da filtração. Porque durante a produção do café para o consumo, com certeza tem que passar por uma etapa de filtração, onde o excesso do pó da borra do café é separado do líquido, que será consumido, será ingerido. Bom, pessoal, esse era o conteúdo que eu gostaria de ter transmitido. Espero que tenham apreciado e bons estudos.